Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Aqui, a bem da verdade, é o prefácio de todo o livro do Evangelho, né, de Lucas, né? Podemos? Visto que muitos ouvem que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruído. Eu sei que os irmãos aqui são instruídos, né? E sabem de que nós estamos tratando do terceiro evangelho e do evangelho que está entre os evangelhos sinóticos. O que é sinóticos? Né? Olhar na mesma direção, porém com objetivos diferentes. E qual é o papel de Lucas aqui? Evangelizar. Do médico amado, companheiro de Paulo. Porém, evangelizar um povo exclusivo, aos gregos. E tinham diversos gregos, gregos romanos, né? Chamado povo greco-romano, alguns gregos que não criam em Cristo, em Deus. Alguns simpatizaram com a mensagem de Cristo. Então, Lucas escreve para os gregos com o objetivo de quê? De mostrar um Cristo perfeito, o homem perfeito. Esse é o papel do evangelista Lucas. E esse texto que nós lemos, irmãos, nos traz algumas lições e sugestões de como trabalharmos essa questão, pregar o evangelho. E esse texto nos dá um tema. Se você for ver o tema desse texto, estudando ele, seja uma fala temática ou expositiva, como defender as evidências da Escritura Sagrada. Ora, se Lucas fala aos gregos, ele tem um objetivo que é pregar o Cristo perfeito. Aí ele fala aos gregos e diz, olha, Jesus é bom, ele veio para salvar, morreu, eu não ouvi, mas congreguei com Paulo, que encontrou com ele, viu ele em espírito a caminho de Damasco. Legal, que bom. Os gregos eram simplesmente frios, porque a Grécia, ela nos legou, cooperou para toda a humanidade com a filosofia, e os judeus com a teologia. Os romanos nos legou ao longo de milênios o direito, berço da civilização. Tá bom, e o que mais você tem? E daí, Lucas, que você tem para falar para nós? Então, veja que Lucas começa o seu evangelho dizendo o quê? Eu vou falar de uma pessoa que vocês nunca conheceram, que vocês precisam conhecer, mas eu vou falar com base científica, para que vocês acreditem, já que vocês só acreditam em filosofia, em bases científicas, Aristóteles, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que eram os filósofos mais dessa época, da era primitiva. Aí surge a pergunta, que esse texto nos dá, que serve de tema para a nossa prédica. Como defender as evidências das Escrituras Sagradas? Nossa, pastor, complicou, porque tem que ser um cientista, tem que ser um bacharel em teologia, tem que ser um geólogo, um arqueólogo. Lucas diz que é básico. E está difícil defender o Evangelho, ou pregar o Evangelho, em tempos de apostasia religiosa. É o que temos hoje. Ou como se tornar um apologista em defesa da nossa fé? Usando o exemplo do cientista chamado Adalto Lourenço, que já dorme no Senhor, inclusive esse ano, eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Mas não precisa responder, porque é uma pergunta assim tão incoerente, sabe? Que eu sei da resposta. A pergunta é: qual, ou seja,
A Bíblia é a verdade? Todos creem que é a verdade. A maioria vão dizer que sim. Daí surge a resposta, que quase sempre derruba todos, né? Me dê uma evidência de que a Bíblia é a verdade. Alguém pode me dar uma evidência de que a Bíblia é a verdade? Alguém se arrisca? Não precisa. Não quero, não vim aqui para expô-los. As pessoas respondem, ora, isso é pela fé, mas a fé não é uma evidência científica. Nunca foi. Nunca será. A fé é a tua fé. A minha fé pode ser. É evidente que é diferente da sua. Eu costumo dizer que não prego tudo o que creio, mas creio em tudo que prego. Ora, se você me diz que é a fé não é evidência. Precisa de quê? De algo palpável, que seja visível. E como saber que esse livro, a Bíblia, ou seja, é verdade, é verídico? Se não houver uma evidência, estamos tratando apenas, sabe com o quê? O eu acho. Daí a necessidade de tratarmos a historicidade bíblica como a Bíblia trabalha essa questão. E a historicidade está aqui. Essa é a evidência de que essa palavra é a verdade. Percebe o intuito de Lucas? Começou a entender o caminho que estamos trilhando? Que estamos perseguindo, né? Que é Lucas, né? Porque existem pessoas que tentam colocar suas ideias dentro da Escritura, dentro do texto. Eu parto de um princípio de que a Bíblia interpreta a Bíblia. Deve ser, precisa ser dessa forma. Então, esse é o caminho que Lucas nos dá. Veja aí comigo o texto de novo, que ele diz, visto que muitos homens que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, isso aqui é uma narração coordenada, não é bagunçada, não é algo assim espalhado. E ninguém melhor do que um homem letrado, culto, um médico que era, para falar desse assunto. E aí ele prossegue, dizendo, uma nação coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram. Está aqui a verdade histórica, ou seja, testemunhas oculares, ele diz. A Bíblia usa também uma metodologia científica, e temos aqui o exemplo, Lucas 1, verso 1 ao 4. Ele já começa falando aos gregos, o que eu vos falo é a verdade, e essa é a evidência científica para que você creia no que eu estou falando. Porque, irmãos, em tempo de apostasia, o tempo de apostasia que nós estamos vivendo, se você sair, como diz o francês, à la volonté, à vontade aí fora, você vai ser engolido. Especialmente pelos russelitas, né? Que são os arianos do século III, eles perduram. Né? A gente não quer citar o nome, mas os irmãos sabem, aqueles que batem na porta lá quase todos os dias da gente, especialmente nos domingos, né? E dão uma brochura para você, enfim. Tive uma visita dessa em casa e insistiram se podiam fazer estudo, e aí começamos a fazer estudo, aí eles desistiram de nós. Falei, mas eu estou com saudade de vocês. Ah, pastor, tem que vir um homem lá de São Paulo falar com o senhor, porque é difícil conversar com o senhor, de modo que é por onde a gente não tem preparo. Não é você que tem que fugir, são eles que têm que fugir de vocês, os falsos profetas, os apóstatas. E aí Lucas prossegue dizendo assim, ó, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles as testemunhas oculares, ministro da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação. Veja que ele traz aqui, ele ressalta, acurada investigação. De tudo, desde a sua origem, desde lá de onde nasceu. E dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, em uma exposição em ordem, ou seja, organizada de forma sistemática. Então percebe que a classe que ele estava falando não era uma classe assim, leiga. Era um povo que legou ao mundo a filosofia. Muitos aprenderam que estavam ali
direto aos seus filhos, ou netos, ou bisnetos, porque Sócrates já não estava mais ali, já seu último discípulo, Aristóteles, já havia morrido, mas os seus ancestrais já tinham aprendido diretamente com os filósofos. Então, Lucas sabe disso e da sua responsabilidade. Ele quer mostrar um que estava além da filosofia, Cristo Jesus. E ele traz o prefácio, ele já começa no seu livro, no seu evangelho, dizendo qual o seu objetivo. E aí ele atrai pessoas. Paulo havia feito isso lá em Atenas, lembra? Quando ele pregou sobre o altar do Deus desconhecido, altar esse que foi impresso, que foi colocado ali, plantado por Sócrates. Tinha um panteão de deuses para todos os lados. E aí tinha até o Deus que era desconhecido, porque diz a história, e você vai encontrar na República de Platão, Platão falando sobre Sócrates, que ele morreu querendo conhecer a Deus mais de perto, a ter mais intimidade com Deus, ou seja, era um filósofo que cria em Deus, que buscava Deus. Por isso o altar dizia ao Deus desconhecido, ou seja, ao Deus que Sócrates nunca conheceu. E aí ele colocou um altar, erigiu um altar. Paulo, que também era filósofo, sábio, o homem de Deus, disse, eu quero falar sobre esse Deus. Aí todos os gregos, todos os povos que estavam ali visitando, de outras etnias, de onde você tirou essa ideia? Conhecemos todos esses, mas esse não, vamos começar a conhecer. E quase Paulo morre, né, por causa disso. Aqueles que decidem ser apologistas, irmãos, não têm vida fácil. Nós elencamos aqui alguns tópicos para dar continuidade à nossa fala. E o primeiro tópico, ou o primeiro ponto, se os irmãos preferem, né? Presbiteriano tem sempre esse negócio de ponto, né, irmão? Desculpa aí. Tópico, ponto, né? Sobre a metodologia aplicada que Lucas usa. Abra a sua Bíblia no Evangelho, ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, que você vai ver que nada é novidade, que a Bíblia é o livro mais completo. Dizia um evangelista conhecido internacionalmente, Billy Graham, que a Bíblia, na época de jornal, né? Nós somos da época do jornal, né, pastor? Hoje em dia não é mais jornal, o cara vai lá, redes sociais, né? Instagram, Telegram, Facebook, já está todas as notícias, né? YouTube. A gente ainda é da época do jornal, né, irmão? E aí, Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser amanhã. Apareceu aí um homem que aposta toda a fé, né? Eu não gosto de falar do nome, mas eu falo da igreja, só para dar uma dica para os irmãos, Igreja Batista da Água Branca, Zona Norte de São Paulo, dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, precisa ser atualizada, ela está antiga. Bom, mas deixemos esse assunto de lado. Veja a metodologia aplicada que Lucas continua usando aos gregos que ele falava. Capítulo 3, verso 1 e 2. Ele diz, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Treconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Percebe agora a metodologia que Lucas aplicou? Para dizer que ele não estava falando de qualquer um, ou de qualquer coisa. Isso aqui é metodologia aplicada. Lucas diz quem estava governando, veja o texto aí, Lucas 3:1. Onde, e para ter um referencial histórico, Lucas tratando de nomes de pessoas, local e datas. Ou seja, pessoas conhecidas da história, não são informações conhecidas apenas da Bíblia. Ele traz uma historicidade completa. São pessoas também conhecidas da arqueologia. E as informações dadas por ele, também por documentos encontrados, que nos dá consistência histórica, mostrando que a Bíblia é a verdade. Não esquecendo que a Bíblia é um livro de histórias do começo ao fim, né? A gente não pode, né? E trata nome de pessoas que existiram no passado, nome de cidade, montanhas, cadeias de montanhas, rios, e todas essas coisas a Bíblia trata. Veja como a Bíblia é completa. De Gênesis a Apocalipse. Não é um livro desconexo. Aliás, não é um simples livro, né? Há quem diga que ela fechada é um simples livro. Eu, como sou meio conservador e meio
do tempo antigo, eu digo que ela fechada é a boca de Deus fechada, e que ela aberta é a boca de Deus aberta. Às vezes as pessoas me dizem que eu sou radical. Eu tive problema com isso, viu, pastor? Uns 20 anos da minha vida. Até um dia ler uma obra de John Stott, que ele diz que todo cristão deve ser radical em praticar as Escrituras. Então, alguém que sabia mais do que eu, me disse isso, para mim, me ajudou a não ter mais problemas em receber essas palavras radical. Porque com Deus não tem só uma pitadinha, né? Como diz o nordestino, né? Um pouquinho, um tiquinho, né? Minha mãe diz, né? Minha mãe é o contrário, tudo que você fala leva no aumentativo. É complicado, né, mãe? É complicadíssimo. Isso é um problema, né? Isso é um problemaço. Né? Com Deus é ou não? É simples. Não é mais fácil. Então, muitas dessas pessoas, cidades, cadeias e montes, existiram no passado e existem até hoje. Inclusive, com o mesmo nome. Então, é importante entendermos essa relação que existe entre a história bíblica e a história de forma geral. É muito importante sabermos, para pregar o Evangelho a um determinado povo, a uma determinada etnia, a uma determinada cultura. A Bíblia trata esses fatos de maneira que a ciência tem trabalhado e aceitado de forma natural. Por exemplo, uma cultura pós-diluviana na Mesopotâmia. A Bíblia trata sobre isso. Arqueólogos estão descobrindo até hoje, achados aí, que prova que a Bíblia tinha razão. E são obras de Paulo Romero. A Bíblia tinha razão. Literalmente, o autor dessa obra é Paulo Romero. Se puderem, leiam. E essa cultura pós-diluviana, que surge na Mesopotâmia, foi onde a Torre de Babel se formou e foi construída. E ali as pessoas se reuniram para construir a torre no intuito de quê? De peitar Deus, de encontrar Deus, de conversar com Ele cara a cara, né? E Deus confundiu as línguas. Assim eles se espalharam por toda a terra. E na Mesopotâmia, havia ali um grande centro de conhecimento e cultura. Tecnologia para aquela época, né? Hoje já não serve mais, já ficou arcaico, né? E as ciências naturais colocam a Mesopotâmia como berço da civilização, não é só a Bíblia. Ali que nasce tudo. Então percebe a responsabilidade de um apologista em épocas de total escárnio contra as Escrituras Sagradas, em discreto geral, lá no meio que se frequenta, nas faculdades, no trabalho, indo e vindo para a escola secundária, até dentro da igreja. O pastor ali um dia estava me contando um caso de um diácono, já havia mais de 10 anos, né? Um dia perguntou-lhe para ele: você é que Jesus vai voltar mesmo? Será que Cristo vai voltar mesmo? Eu já escuto isso há tanto tempo. Há uma teologia barata aí, dizendo que o arrebatamento se dá quando o cidadão morre. Então, já houve arrebatamento. Como eu provo que isso é mentira? Se você for para a carta de Paulo, a primeira dele, a igreja que estava em Tessalonicenses, 4,16, sumariamente, a igreja de Tessalônica, ele vai dizer: mentira. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Isso é mentira. Ah, mas isso vem da corrente escatológica chamada, inclusive os caras são bons, os caras estudam, os caras são estudiosos, chamado de especiacionalismo. São bons. E daí que eles são bons? Não melhor que a Bíblia. Mas por que o senhor pode dizer que isso é novidade? Quantos anos tem a Igreja de Cristo fundada por ele? Não vale a ideia do católico, né? Porque o católico disse que eles foram a igreja que Cristo fundou, né? É mentira, eles foram fundados em 303, 305, por aí mais ou menos, né, pastor? Que eles fundaram. E Cristo veio no século 0, né? No ano 0, ano 10, vai. Cristo que fundou. Quase 2000 anos, 1800, 1900, aproximadamente. E essa fajuta
corrente escatológica chamada dispensacionalismo, tem 140, 180 anos. Novíssimo. E é bom ressaltar isso para os irmãos, porque aqui no Brasil, cada novidade que a pessoa coloca, vai pegando, vai grudando, igual chiclete, né? E os incautos, ou seja, as pessoas sem cautela, vão atrás. Vão atrás. Aí um dia nós ficávamos conversando lá com um membro, né? Falou, mas pastor, não dá para a gente sair um pouquinho da Bíblia? Eu não sei sair da Bíblia. Mas porque a Bíblia é muito difícil? Eu digo, é difícil mesmo. Mas é duro mesmo. Mas você quer seguir o meu padrão? É porque a gente podia... Não tem, meu querido. Como diz o nordestino, não tem arrumadinho assim, sabe? Assim, coloca um pouquinho daqui. Não tem, ou é aqui ou não é a Escritura Sagrada. E a gente vai, irmãos, mesmo no meio em que nós estamos e somos conhecidos, vai ficando para trás. Porque a igreja, né, e uma instituição de 120 e poucos anos, né, vai aderindo às modas. E aí nós nos pedras no sapato. E aí onde nós somos colocados, são sempre lá num buraquinho distante, num lugar onde não vai refletir. E aí apaga as luzes e acende os canhões de luzes, luzes coloridas. Não, ali é o palco, ali é só para os músicos. Coloca a palavra de Deus, não pode ser no centro. Coloca num cantinho, vai atrapalhar aqui o público. Aí perguntamos, Cristo está voltando, sim ou não? Está perto do advento da igreja. O que estamos fazendo para ser um apologista, para defender? Lucas começa fazendo defesa do Evangelho e defesa da pessoa de Cristo, e dizendo que o nosso Cristo que estamos pregando é o Cristo perfeito. E falar aos gregos, irmãos, não era tarefa fácil. Não era tarefa fácil. Primeiro, tinha a barreira do idioma. Lucas não falava. Alguns falavam a língua de Lucas, que era aramaico, mas outros não falavam. Terceiro ponto, irmãos. Quais as evidências, que nós trazemos? Não teoria científica ou hipótese científica. Primeiro ponto foi o relato bíblico. Segundo ponto, metodologia bíblica. E o terceiro ponto, evidências, não teorias científicas ou hipóteses. Eu quero te provar. Não adianta só levantar aqui um assunto e depois os irmãos ficaram, mas o irmão não concluiu. O que nós temos como evidências que prova que não são teorias de apenas achados arqueológicos, ou posicionamentos de geógrafos, de historiadores e etc. Povos judeus e árabes. A Bíblia vai falar sobre povos judeus e árabes, que são do mesmo ancestral. Por exemplo, o Egito. A Bíblia descreve como uma grande e poderosa civilização. Ou seja, a Bíblia é um livro que trata especificamente de povos, de pessoas, de seres humanos. E isso nos fascina, irmãos, fascina a mim, particularmente, e a todos quanto tentam estudar sobre isso nas Escrituras Sagradas. Porque falar da origem de um povo é algo muito difícil. É algo que embaralha às vezes. Principalmente quando você está lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né, que você chega na parte das genealogias. Meu Deus do céu. E fulano gerou fulano, que gerou fulano. Por que isso? Não está ali à toa, viu, irmãos? Informar de onde esse povo surgiu, de qual grupo, como ele se estabeleceu, que interação havia entre esse povo e o outro povo. É difícil, não é fácil. E essa é uma área relacionada à antropologia, à sociologia, à geografia, não é? E de onde se originou os gregos? Alguém sabe? Alguém lembra? Em seus estudos, qual a origem dos gregos? Que Paulo falava aos gregos, era o objetivo. A Bíblia fala do povo Javã.
Quem era Javã? Lembram? Filho de Jafé. E quem era Jafé? Um dos filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. Ou seja, Javã, filho de Jafé, neto de Noé. Percebe que quando os cientistas vêm trabalhar, eles já estão anos-luz atrasados, que a Bíblia já deu todas as dicas e nos mostrou tudo. Percebe que o que você tem na mão não é um simples livro, que precisa de estudo acurado. E aí surge o povo javanês. Então sabemos, com esse estudo, quais dos filhos de Noé deu origem a esse povo. Já viram falar de Misraim? Está tudo lá no início, na Escritura Sagrada. Quem era Misraim? Filho de Cã. Quem era Cã? Filho de Noé. Misraim, neto de Noé. Certo? Então, eles deram Misraim, que era filho de Cã, origem à nação que depois se tornaria o Egito. Então percebe o trabalhar de Deus ao longo dos anos, usando quem salvou toda a família, né? Marido, esposa, 3 filhos e 3 noras, e um casal de cada espécie de animais, para fazer um novo povo, um povo pós-diluviano. E mostrar ao longo dos anos, até chegar aqui o século 21, ano 2024, para sabermos a nossa origem, e sabemos como seguir instruções dadas por um dos maiores evangelistas, Lucas, para pregar o evangelho de forma em defesa da nossa fé, fazendo apologética, defendendo o evangelho em tempos cruéis, tempos que nos legou homens grandes. E tem um que saiu da presbiteriana, né? Esse é o maior dos maiores, né? E disse que o Antigo Testamento nunca deveria ter sido escrito. O pastor sabe de quem nós estamos falando, né? E ele está igual a um monge, né? Uma barba desse tamanho, cabelo grandes, longos, né? E ele faz os encontros, né? Agora, ele não quer mais saber de igreja. A igreja é algo condenável para ele. Percebe que ponto chegamos, irmãos? Pessoas do nosso meio, pessoas que têm a nossa formação, que foram formados para pregar o evangelho, para resgatar as vidas, assim como Lucas o foi, para salvar vidas, abandonaram sua fé, abdicaram do primeiro amor e apostataram da fé para trazer doutrinas de demônios, assim como na época já havia. Muito sério a questão evangelho. Bíblia Sagrada. E esse é o tipo de informação que a ciência luta para juntar os pedacinhos e evidências arqueológicas daqui e dali e tentar colocar juntos e fazer sentido. Quando eles fazem isso, a Bíblia já nos tinha legado uma completude de assuntos, tinha legado o assunto completo. Afinal, quem é esse povo? De onde vieram? Qual a relação entre esse e o outro? A Bíblia nos dá esse referencial todo. Gênesis 10. É enfadonho, lê. Mas você vai ver que a Bíblia na ciência, na cultura pós-diluviana, em Gênesis 10, vai trazer tudo para nós. Então veja a importância de saber que material que você tem na mão para você sair para evangelizar. E de saber o material, usar o material que você tem na mão. Porque onde você vai, você é bombardeado de todas as formas. Um dia nós estávamos ali na concha acústica, na famosa concha acústica de Salto, né? Eu e o meu filho Marcos. Com um punhado de folheto, eu e ele, né? Vamos fazer algo para Cristo, né? Vamos doar o nosso domingo, né? E aí chegou um rapaz assim, sentou assim, meu filho num banco, eu no outro, sentou do meu lado. E aí começamos a conversar. E aí ele falou, isso é uma literatura? Eu falei, sim, é uma partícula da Escritura, posso deixar com você? Pode. Aí ele começou a ler, aí me disse assim, o senhor é crente? Senhor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Pode fazer. O senhor não acha que todos os caminhos levam a Deus? Sim, eu tenho certeza que sim. A primeira vez que eu vejo alguém concordar comigo. Pois é, o senhor está correto, corretíssimo. A Umbanda leva a Deus? Leva. O Candomblé leva.
A mesa branca leva. Quem faz esse despacho na rua leva a Deus. Os crentes, sim, os crentes também. É um caminho que leva a Deus. Ah, você está brincando comigo? Não, estou falando sério. Não estou brincando com o senhor. Então me explique melhor. Ah, sim. Então, a partir do momento que você vai pedindo explicação, me perguntando, eu vou falando. Todos os caminhos levam a Deus, mas ao Deus de justiça, ao Deus de salvação, só existe um caminho, chamado Jesus Cristo. Nossa, agora o senhor me deixou confuso. Não tem confusão. Concordo com o senhor, para o senhor concordar com o que é verdade. Ao Deus de justiça desse ninguém escapará, todos serão julgados, todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Deus, único. Agora, a salvação, meu querido, você só encontrará em Cristo Jesus. Ele diz em um dos evangelhos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, é disso que você acha para pior. Como se preparar para pregar o evangelho de salvação? Como usar a palavra ou o evangelho para falar das pessoas? As pessoas não estão mais como 30 anos atrás, não é, pastor Jorge? Há 30 anos atrás nós não enfrentávamos, nós líderes, esse desafio de falar com as pessoas que cada um delas tem um mundo na mão. O celular é um mundo na mão. Você está falando, ele não, já está aqui, o que você está dizendo. Não é? As pessoas hoje não saem mais de casa sem o celular, não sabem. E às vezes eu tenho alguns amigos, mas eu te liguei hoje igual um condenado, mas o meu celular está em casa. Mas como que você sai para a rua sem levar o celular? Até na igreja as pessoas, às vezes... Não aqui, irmão, só lá em Salto. Aqui em Sorocaba não acontece isso com os irmãos. Aqui. Só lá em Salto, viu, pastor Jorge? Aqui não. Aqui, os irmãos estão livres disso daí. Né? Percebe a responsabilidade que uma pessoa que trabalha na defesa do evangelho tem na época de hoje, com o mundo globalizado, cada vez mais globalizado e informatizado. E às vezes o meu filho João, de 8 anos, me ensina coisa no celular aqui, sabe? Que eu... E é assim que... pai, aqui, deixa eu fazer para você, velho. Deixa eu te ensinar aqui. São os desafios que nós enfrentamos. Aí, tinha um antropólogo que já morreu há muito tempo, chamado Zygmunt Bauman, não sei se você já ouviu falar, que ele fala da modernidade líquida. Estamos vivendo relacionamentos líquidos, práticos e descartáveis. Como enfrentar esse desafio? Mas isso aí é um outro estudo, né, pastor? Como enfrentar o desafio para o século XXI de uma modernidade líquida? E agora nos Estados Unidos são grandes estudos para que as pessoas se despeçam do celular, se libertem um pouco do celular e voltem aquelas brincadeiras e aquela cultura anterior ao nosso tempo. Então, irmãos, nós vimos aqui as evidências das Escrituras, fatos, evidências científicas, não hipóteses que a Escritura nos legou. Esse é o caminho para poder começar. Veja que Lucas nos dá o caminho. No começo ele começa, nos dá algo científico, provar com consistência científica a respeito de Cristo, mostrando que Cristo é um perfeito, para pregarmos esse Cristo para outras pessoas. Aplicação para as nossas vidas. Não devemos deixar de anunciar as verdades centrais do Evangelho. E dos relatos históricos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mas cuidado que, se você ler uma obra aí de Rudolf Bultmann, né, pastor? O Jesus de Bultmann, você pode não ter estrutura de aguentar, ler, terminá-la e até abandonar a fé. Eu digo isso porque já tem uma nova obra aí rolando. Um rapaz lá de Santo André me ligou ontem, um amigo que sempre me liga, né? Professor, meu querido, Davidson, você já ouviu essa obra? Nossa, o cara é bom, mas o cara só fala que Jesus é um homem simples e histórico apenas. Eu falei, sim, já conheço esse tipo de obra, já com fulano de tal, Rudolf Bultmann. Ele disse que Jesus não tinha poder nenhum. Pois é. Bom você me informar para mim ir me repaginando aqui. A coisa está séria, irmãos. Por isso a necessidade de virmos à escola bíblica dominical.
aprendermos a palavra de forma sistemática, para usarmos em defesa da nossa fé. E provar que a Bíblia é a verdade. É isso que tentamos fazer nessa prédica de hoje. Então, provando que a Bíblia tem razão, usando a historicidade no Novo e no Antigo Testamento, e de forma organizada, nos traz relatos, a própria Bíblia, científicos que provam sua veracidade, do começo ao fim. Sendo assim, mostramos o Evangelho do Reino, com seu propósito, e a mensagem verdadeira mostrada do início, meio e como será no final. A pregação do Evangelho nunca foi, nunca será, Jesus te ama. Tenho certeza que você já ouviu muito por aí isso daí, né? Jesus te ama. Quando eu falava com aquele senhor lá, que me falava que todos os caminhos levavam a Deus, ele falou, engraçado, os crentes falam diferente do senhor. Eles falam, Jesus te ama. Eu falei, mas Jesus não te ama. Não, nesse estado que o senhor está, você vai para o inferno. Mas o senhor é terrível. Não, estou te falando o que você precisa ouvir. Arrependei-vos. Vai lá em Lucas 3, e o verso, quando Lucas traz a metodologia aplicada, veja o verso de número 3, do capítulo 3, ele diz, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo e do arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías. A palavra sempre foi, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem resgatadora. Quando nós dizemos que é chegado o reino dos céus, nos esvaziamos do nosso próprio conhecimento, das nossas próprias ideias, e colocamos o Evangelho de Cristo. É isso que precisamos colocar. Porém, o povo brasileiro, o povo tupiniquim, nunca gostou de ser confrontado, irmãos. Uma igreja como essa, quantos anos tem aqui? Se pregasse, Jesus te ama, estava abarrotado isso aqui, pastor, nossa, não tinha mais nem como caber gente aqui, era um em cima do outro. E aí se dá uns pulinhos e correr, melhor ainda, né, pastor? Aí que vem, né? E se começar a profetizar, né? O senhor que está ali de paletó preto e tal, de blusa preta, Deus mandou dizer, aí é que enche mesmo. É o que o povo brasileiro gosta. Eu estava brincando hoje, dizendo que se eu colocar um paletó rosa pink, né, e ficar lá sentado, esses profetas nunca me acertam, eles sempre me erram. Mas por que o senhor diz isso? Um dia me perguntaram. Sabe por quê? Porque são mensagens sugestivas. Eles escolhem a dedo e sabem, eles são malandros mesmo. Eles sabem quem eles podem ter retorno, alcançar, para falar as suas mentiras. Eles sabem, ele olha, vê um cara assim, que não tem nenhuma, careca, de óculos e velho, ele não vai querer, né, irmão? Ele não vai querer conversar com a gente, né? Vai procurar uns jovens mais bonitos, assim, cabeludos, como aqueles ali atrás, né? Então, os falsos profetas têm se multiplicado, meus irmãos, como água em nosso meio. Qual o nosso posicionamento? O que devemos fazer em defesa do Evangelho? Para que essa igreja cresça, não enche. Encher é uma coisa, crescer é outra totalmente diferente. Encher, não vai para lá que lá é melhor. Lá tem um monte de coisa boa para você. Crescer é diferente. É dizer, você precisa mudar de vida. Você precisa repaginar a sua vida. Jesus está às portas. Arrependa-se do seu mau caminho. Converta as suas atitudes. Aí quando a pessoa vem, a igreja está crescendo. Porque de fato ouviu o evangelho genuíno sendo anunciado aos seus corações e aos seus ouvidos. Que Deus em Cristo nos ajude para que possamos praticar o evangelho e brincar com essa questão de disputa e de desafios, sabe?
de estudarmos. O Espírito Santo é o nosso maior mestre. Não precisamos, para pregar o Evangelho, de ir para uma academia apenas. É muito bom. Melhora, ajuda. Mas tem pessoas, eu conheci um cidadão, que ele não sabia ler, e aí ele abria a Bíblia de ponta cabeça. E aí ele gravava o que era falado, e aí ele citava o que ele lembrou na mente. O senhor já de 60 e tantos anos, 70 quase. Mas quando ele falava, irmãos, do Evangelho, do versículo que ele gravou, sabe, todos choravam e viam que o Espírito Santo atuava naquela vida, era quem usava o irmão Joãozinho. Entende? Nem todos têm oportunidade, mas Deus se utiliza de Pedro, que era indouto, como se utiliza de Paulo, de Lúcio, Manaém, Atos 13. De doutores e de pescadores, olha que Deus perfeito! De mestres e de alunos. Esse é o Deus que servimos, por isso estamos ao longo das nossas vidas, entregamos as nossas vidas para que Ele possa direcionar. Se eu te contar minha vida, um livro, talvez, um DVD, 2, 3, não vai dar, sabe? Os meus familiares disseram, só tem 2 caminhos, ou vai preso e fica lá, ou a morte. E Cristo nos resgatou, entende? Porque Ele tem algo para a tua e a minha, nossas vidas. Não é para ficarmos apenas aqui nas quartas-feiras ou nos domingos. Não é. É para que você pregue o Evangelho de salvação. Que você traga pessoas para ouvir as verdades centrais do Evangelho aqui para essa igreja. Que essa igreja possa crescer, florescer. E que possa abrir outra congregacional, mais outra congregacional, no outro bairro, na outra cidade, na circunvizinhança. Pastor, mas você está puxando a sardinha? Estou. Porque as igrejas reformadas, assim como presbiteriana, congregacional, luterana, é que pregam sermões expositivos. É que pregam que Jesus está às portas. Pastor, mas o senhor está julgando? O senhor está puxando a sardinha mais uma vez? Não, temos alguns irmãos pentecostais que pregam também de verdade, sabe? Mas eu prefiro o mundo em que vivo. Então, irmãos, que Deus em Cristo possa fazer essa chama do seu Espírito arder dia a dia em nossos corações. Que o Espírito Santo possa nos auxiliar e nos ensinar o que nós não sabemos, porque Ele mesmo nos disse, Jesus Cristo, não vos deixarei órfão, enviarei um outro Consolador. Ele vos ensinará, olha o Espírito Santo como Pai, Consolador. Ele vos ensinará, olha o Espírito Santo como Mestre. Tudo quanto a vez de dizer, e o caminho, olha Ele como guia. Então que Deus nos ajude. Agradeço ao pastor Jorge ter aí nos convidado, confiado aí a sua paróquia, né? E sempre será bem-vindo ali na cidade de Salto já, viu, pastor? O senhor já 3, né? O senhor precisa dar 3 para empatar, né? Amém.